Olá, seja bem-vindo ao canal Professor Nelson Júnior e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre concordância nominal. Concordância nominal nada mais é do que a concordância entre gênero e número que deve ocorrer entre o substantivo, um nome, com outro termo, com outro elemento que pode ser um adjetivo, um pronome, um artigo, que é modificado devido à presença do substantivo. Além disso, a gente vai ver algumas regras e expressões específicas para a concordância nominal. Vamos lá. Se você observar aqui, você tem um substantivo chamado filho e filha ou filhas, e os elementos aqui estão relacionados ao substantivo filha, filho, filhas. Meu concorda com o substantivo filho. Bonito concorda com o substantivo filho. Filha concorda, recebe o pronome possessivo minha e também o adjetivo minha. Filhas, que está no plural, feminino plural, também o pronome possessivo precisa estar no singular, no plural e no feminino também. Então, isso é concordância nominal. E aí a gente tem a primeira regrinha para a concordância nominal. Quando o adjetivo está ao lado de um substantivo, o adjetivo deve concordar com gênero e número. Por exemplo, aqui, os braços, braço substantivo, trêmulos é o adjetivo, então trêmulos concorda com braço. A outra regra diz que se eu tenho mais de um substantivo, existem duas situações. Existe a anteposto, ou seja, os adjetivos vêm antes dos substantivos. O primeiro caso é o seguinte: se o adjetivo vier antes de um substantivo, ele deve concordar em gênero e número com o mais próximo. Como pastas é mais próximo de velhas, então o adjetivo precisa concordar com pastas. Diferente se ocorrer mais de um substantivo próprio. Se eu tiver mais de um substantivo próprio, o adjetivo concorda com todos. Como eu tenho Carla e Marcela, e os dois são substantivos próprios, eu não posso dizer a adorável Carla e Marcela almoçaram de manhã. Então, quando tem um substantivo próprio e ele se repete, são dois, então o adjetivo concordará com os dois. Então, as adoráveis Carla e Marcela. Também isso acontece quando eu tenho dois substantivos parentescos. E então o adjetivo concorda com os dois. Então, as divertidas tias e tios na festa. Ok? Tudo bem? Quando temos a presença do adjetivo, isso acontece quando ele está anteposto. Mas quando ele está pós-posto, então a gente tem uma regra diferente. A regra diz o seguinte: caso o adjetivo esteja após o substantivo, ele deve concordar com o mais próximo. Então, se eu tiver mais de dois, o adjetivo pode concordar com o anterior a ele ou com todos. Então, aqui a gente colocou desfocados que concorda com todos. Também pode acontecer essa questão aqui. Eu posso dizer a beleza e a inteligência feminina, pois elas são do mesmo gênero. Então, o adjetivo pode ser a beleza e inteligência feminina ou a beleza e inteligência femininas. Porque como elas são do mesmo gênero, as duas estão no feminino, o adjetivo pode concordar tanto no singular quanto no plural. Da mesma forma aqui, o carro e o celular seminovo e o carro e o celular seminovos. Essas situações acontecem quando os adjetivos estão após os substantivos. Uma outra situação também, quando a gente tem a concordância nominal, é quando nós temos o pronome indefinido neutro nas expressões nada, muito, tanto, algo e também se eles tiverem a preposição de. Quando isso acontece, o adjetivo sempre ficará no singular e também no masculino. Sua mãe tem algo de encantador. Seu pai também. Seu pai tem algo de encantador. Elas não têm nada de misterioso. Eles não têm nada de misterioso. Então, quando tem um pronome indefinido
nada, muito, tanto e algo, e depois um de, então o adjetivo fica no singular e no masculino. Existem algumas expressões como é proibido, é bom, é preciso, é necessário. Essas expressões, elas, sem qualquer elemento, elas não serão flexionadas, ou seja, não mudarão. Então, se eu não tenho nenhum artigo antes do substantivo, então as expressões ficam no singular, sempre. Sempre, sempre, sempre. Mas se eu tiver algum artigo antes, então ela vai concordar com o substantivo. A água é boa, diferente de água é bom. Aqui é a água é boa. É proibido entrada. Aqui é proibida a entrada. Aqui é necessário a proteção. Anterior é necessário proteção. Então, quando nós temos elementos determinantes, o adjetivo sempre vai variar em gênero e número, ok? A outra característica aqui também é quando nós temos o verbo ser. Quando isso acontecer, o verbo ser ele vem acompanhado de um adjetivo, ele deve sempre ser colocado no masculino, ou seja, o adjetivo fica no masculino. Aqui, por exemplo, nós temos paciência. Paciência é necessário. Mas se eu tiver um artigo antes de paciência, aí já a gente precisa concordar. Então, a paciência é necessária. Na outra era, paciência é necessário. Aqui é a paciência é necessária. Beleza? Tudo bem com vocês? Então, a gente vai aqui para a próxima regra, que é o só de sozinho. Quando nós temos o só de sozinho, a palavra ela estiver ali, ela concordará em número com o substantivo. Por exemplo, aqui nós temos dois substantivos próprios, Manuela e Cristina. Então, como só temos aqui Manuela e Cristina, o só de sozinho concorda com os dois substantivos aqui. Então, Manuela e Cristina estão sós. Como eu tenho somente um substantivo aqui, Cristina, então o adjetivo ele precisa concordar com Cristina. Então, Cristina está só. Diferente quando ele tem valor de advérbio. Quando esse só pode ser substituído por somente, aí é diferente. Aí ele não varia. Ele sempre estará no singular. Ele só falou baboseiras. Aluga-se apartamento por um só mês. Ou por um mês só. Aqui, o só, ele não muda, ele não modifica, ele é invariável. Tudo bem? Então, aqui a gente também tem uma outra concordância, é a concordância nominal por meio de um numeral ordinal. Quando eu tenho um numeral ordinal, eu tenho duas situações. Um substantivo, ele pode estar no singular quanto no plural. Então, a terceira ou quinta casa ou a terceira e quinta casas. Então, quando eu tenho um numeral ordinal antes, isso aqui é importante, quando eles estão antes, o substantivo não precisa estar no plural sempre, ele pode estar tanto no singular quanto no plural. Diferente se o numeral ordinal tiver após, tiver depois. Se o numeral tiver depois, o substantivo precisa estar no plural, sempre. Então, se o numeral ordinal for depois, o substantivo fica no plural. Tudo bem? E por fim, a gente tem a expressão meio. Meio, a gente tem algumas regrinhas. Primeiro, quando está se referindo à metade, quando eu posso substituir meio por a palavra metade, então esse meio vai modificar, vai variar, vai concordar com o substantivo. É meio dia e meia. Ela cozinhou meio bolo. Ele tem meia garrafa de vinho. Ela ganhou meio litro de vinho. Então, porque eu posso substituir metade do dia, ou um dia e meio, ou um dia e metade.
ela cozinhou meio bolo, ela cozinhou metade do bolo. Então, quando eu posso substituir esse meio por metade, o meio ele é variável. Diferente quando eu tenho o meio com a ideia de advérbio. Então, aqui eu tenho a intensidade das coisas. Uma dica para você saber se é intensidade, você responde a pergunta quanto. Existem maridos que são meio surdos. Quantos são surdos? Meio. A janela está meio aberta. O quanto ela está aberta? Meio. Ela está meio distraída. Porque eu não posso ter uma pessoa metade dela, das pernas até a cintura distraída e da cintura para cima não distraída. Então ela está meio distraída. Ok? Espero que você tenha entendido como funciona a concordância nominal. Essas são algumas regras que nós aprendemos sobre concordância nominal. Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários aqui se você gostou, se você sentiu necessidade de mais explicações, se você tem dúvida. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos ou esse canal. Muito obrigado pela sua atenção. Valeu, falou, tchau!